Israel está realmente perdendo o apoio global ou é apenas uma minoria barulhenta que faz parecer assim? Aqui para nos ajudar a responder essa pergunta está Josh Reinstein, presidente da Fundação Aliados de Israel, diretor do Caucus de Aliados Cristãos e um dos 50 judeus mais influentes do mundo, de acordo com o Jerusalém Post. Bem-vindo de volta ao Judaization na JNS Televisão. Sou Josh Hastings, correspondente da JNS News, falando do JNS Media Hub em Jerusalém, capital eterna de Israel e do povo judeu. Meu convidado esta semana é Josh Reinstein. Ele é presidente da Fundação Israel Elis e diretor do Caucus de Aliados Cristãos do Knesset, atuando há anos em prol de Israel, do povo judeu e de Judéia e Samaria. Josh, é um prazer tê-lo no estúdio. Josh, sempre bom estarmos juntos. Bom te ver desse lado do microfone. Sei que você também tem um programa. Qual o nome dele? Israel Now News é exibido na Daystar 2 vezes por semana. Vai para cerca de 191 países e é uma revista de notícias que fala sobre Israel. Eu faço um segmento de entrevistas, não muito diferente de você, e vai para cerca de 30 milhões de cristãos ao redor do mundo para que eles saibam o que realmente está acontecendo em Israel, a verdade sobre Israel. Vamos direto ao assunto. Você disse que alcançou 30 milhões de cristãos. Saiu uma pesquisa essa semana que, infelizmente, mostrou que o apoio a Israel nessa guerra atual contra o Hamas, pelo menos entre o público mais jovem, a chamada geração Z, diminuiu. Na verdade, a pesquisa mostrou que os americanos, especialmente os jovens americanos, na verdade apoiam o Hamas em vez de Israel na guerra atual. Isso é algo inacreditável. Você está preocupado com o futuro em relação ao apoio a Israel, ao apoio cristão a Israel, com base nessa pesquisa alarmante? Acredito que há preocupação, mas não da comunidade cristã. Quero explicar. Então, o apoio cristão a Israel é fundamental para a sobrevivência do Estado de Israel. Percebemos que cristãos não países apoiam Israel e unem suas nações. Observamos mais apoio cristão dos Estados Unidos. A pesquisa mostra que a geração mais jovem é menos cristã que seus pais. Por exemplo, só 4% dos filhos de pais que frequentam a igreja também vão à igreja. Quanto menos você lê a Bíblia ou frequenta a igreja, menos tende a apoiar Israel. E o que está acontecendo é que há menos cristãos, e é por isso que os jovens estão, na verdade, mostrando tendências anti-Israel. Cristãos que leem a Bíblia apoiam Israel, pois Deus apoia. A pesquisa também revelou que, nos Estados Unidos, quanto mais velhas as pessoas, maior o apoio ao Estado de Israel. Então é só essa faixa demográfica. Será que é por causa dessa cultura do uau? Tipo, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora que faria com que tivéssemos esses resultados de pesquisa tão horríveis nessa faixa demográfica? Houve grande secularização nos Estados Unidos e, nesse vazio, as pessoas buscam algo. E o que elas, infelizmente, encontraram foi o ateísmo, o liberalismo extremo e algumas das tendências pagãs que vimos, você sabe, há centenas e milhares de anos atrás. À medida que os Estados Unidos da América se tornam menos cristãos ou menos envolvidos com valores judaico-cristãos, cada vez mais pessoas vão procurar por outras coisas. E o que vendem para elas é essa cultura woke, onde, você sabe, existe o relativismo moral. Não importa quem esteja certo ou errado. Quem tem poder sempre está errado. Se você tem menos poder, você está menos errado. Então, eles estão aprendendo todas essas coisas nas universidades, nos programas de televisão e na mídia. E é nisso que eles acreditam porque não têm um sistema de crenças forte. E em Israel, as pessoas frequentemente criticam os esforços de relações públicas do país no conflito atual. O que Israel deve fazer para ter uma diplomacia pública eficaz? O que tem sido eficaz, o que não funcionou? E onde Israel deveria estar em termos de alcance, seja para cristãos ou outras comunidades, e de transmitir essa mensagem sobre as realidades do que está acontecendo aqui? Precisamos direcionar melhor nossas mensagens, não dá para conquistar quem te odeia. Infelizmente, a mídia hoje em dia se tornou um negócio, não uma oportunidade ética e jornalística como costumava ser. Então, o que estamos vendo é que, por ser um negócio, você tem um Estado judeu com quase 8 milhões de judeus e mais de 1 bilhão de muçulmanos em 22 estados árabes, além de muitos outros estados muçulmanos. E por isso eles agradam esse público. Então, quando você vai à BBC, à CNN ou ao New York Times, sempre vai ser contra Israel. Não importa o quão bem você argumente ou o quão bem você fale. O que precisamos fazer é focar nas pessoas que já gostam de Israel e dar a elas as ferramentas para defender Israel.
Isso também se aplica às nossas comunidades cristãs no mundo. 600 milhões de cristãos bíblicos, a religião que mais cresce na América Latina e uma das principais em expansão na África. Devemos fornecer as ferramentas necessárias para que defendam Israel. E fico feliz em dizer que, apesar do que vemos na grande mídia, na verdade, nossas mensagens estão chegando lá fora. As pessoas entendem o que ocorre em Israel e veem por si mesmas. Quem você acha que transmite melhor a mensagem de Israel? Se quiser comentar sobre iniciativas, organizações ou pessoas específicas, quem realmente se destaca no trabalho? Eu sei que as pessoas criticam o tempo todo. Elas criticam o governo ou a falta dele em relação à rasbara do governo, por assim dizer. E eu realmente não gosto de usar essa palavra, mas quem você diria que está transmitindo essa mensagem de forma eficaz em nome do Estado de Israel a partir deste país? Você quer dizer além de você, Josh? Além do JNS, quero dizer, obviamente, o JNS está transmitindo a mensagem, sabe? Isso com certeza. Bem, acho que estamos vendo muitas mensagens eficazes na mídia cristã. Também vemos isso na mídia judaica como o JNS. Muita da mídia produzida pela mídia judaica e cristã é muito precisa e está tendo um bom efeito. Também há os influenciadores. Existem pessoas com milhões e milhões de seguidores que estão transmitindo mensagens reais de Israel. Acredito que algumas boas mensagens vêm do nosso primeiro-ministro, que tem muitos seguidores nas redes sociais. Você também pode ver que o embaixador Mike Huckabee fez um ótimo trabalho tentando contar a verdade sobre o que realmente está acontecendo em Israel. Claro, Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos da América, tem um grande público e é nosso aliado mais fiel. Estamos recebendo muita publicidade positiva, como se vê na base popular. Por exemplo, vimos no prêmio Eurovision, a elite intelectual, os profissionais nos colocaram entre os últimos. No voto popular europeu, Israel ficou em primeiro lugar, não apenas pela ótima música. Israel é popular porque luta por paz e democracia e as pessoas entendem. Você mencionou o presidente Trump e as pessoas devem saber que você também escreveu o livro best-seller Tito, Trump e o Triunfo de Israel, que tive o prazer de ler. Como avalia o desempenho de Trump no segundo mandato? Seu livro foi escrito no fim ou meio do primeiro mandato dele, certo? Na sua opinião, como o presidente Trump está se saindo nessa segunda vez? Eu daria 10 de 10 para ele. Quero dizer, ele tem sido fenomenal. Ele fez coisas pelas quais minha organização trabalhou por décadas, E ele fez isso com uma canetada, sabe? Cortando o financiamento da UNRWA, sancionando o Tribunal Penal Internacional apoiando Israel, nos entregando as armas que compramos e que estavam paradas, destruindo os reatores nucleares iranianos com os bombardeiros B-2. Grandes sucessos, mas também enfrentou o antissemitismo internamente, algo pelo qual acho que ele não recebe o devido crédito. Quero dizer, o que está acontecendo nos campi, o corte de verbas dessas universidades de elite que estavam permitindo que o antissemitismo corresse solto, retirando financiamento e dinheiro de sistemas educacionais, comunidades e organizações envolvidas com o antissemitismo, tem sido, nos primeiros 6 meses do mandato dele, um sucesso inacreditável. E isso vem depois de um primeiro mandato em que ele fez algumas das maiores coisas por Israel que já vimos. O reconhecimento de Jerusalém, a embaixada, o cancelamento do acordo com o Irã, reconhecimento das colinas de Golã. São coisas incríveis que não se pode dar como certas. Se ele tivesse feito só uma dessas coisas no primeiro mandato, já seria o presidente mais pró-Israel que vimos. Ele atendeu 9 das 10 principais exigências e já iniciou o segundo mandato com força total. Só essa semana ele proibiu a organização terrorista palestina de vir à Organização das Nações Unidas. Por isso, cada dia é uma vitória para Israel graças à forte aliança com os Estados Unidos, liderada pelo presidente Donald Trump. Então você diria que aqueles que afirmam que existe algum distanciamento entre Israel e os Estados Unidos da América estão promovendo e apoiando notícias falsas? Claro, não é apenas o Donald Trump. É a administração que ele colocou lá. Eu estava na reunião de líderes judeus na Casa Branca em junho e eles apresentaram todos os nomes importantes da administração. Você tinha Suzy Wiles lá, Léo Terrell, Sebastian Gorka, Harim Dillon. Quero dizer, cada um deles provavelmente é a melhor pessoa que você pode ter para Israel nessa posição. É um time dos sonhos ainda maior que o de Michael Jordan nas Olimpíadas, algo inédito. E isso tem muito a ver com diplomacia baseada na fé. São pessoas de fé que se envolveram no processo político e agora elas estão tomando grandes decisões por Israel. Os inimigos de Israel têm medo e atacam a comunidade cristã. Tucker Carlson tenta manipular a comunidade cristã, mas não está dando certo.
Nunca vimos esse tipo de apoio antes e temo que nunca veremos de novo. Quero falar mais sobre seu trabalho, mas antes tenho outra pergunta. Estamos nos aproximando da marca de 2 anos em relação à guerra de Israel em 7 frentes, em especial contra o Hamas e Gaza. Como avalia o desempenho de Israel na guerra, né? Está otimista agora? Com certeza. Tenho que dizer que, apesar do que você vê na mídia, eu poderia, sabe, se depois de 7 de outubro alguém me dissesse que esse seria o cenário 2 anos depois, eu teria ficado muito duvidoso. Estávamos sofrendo de luto e enfrentando uma guerra em 7 frentes. O mundo inteiro se voltou contra nós, da Organização das Nações Unidas ao Tribunal Penal Internacional à União Europeia. E todo mundo dizia, bem que pena, Israel, vocês vão ter que aguentar. Fomos para a guerra e nossos filhos lutaram como leões. Deus foi à nossa frente na batalha, como profetizado na Bíblia, e agora vimos algumas das vitórias mais impressionantes da história das guerras. O ataque com BIP no Hezbollah, que eliminou a organização terrorista mais temida da história do mundo. 150 mil foguetes estavam apontados para a nossa população civil e nós simplesmente os eliminamos. A guerra contra o Irã, a guerra de 12 dias, nós tomamos o espaço aéreo deles, um país do tamanho de 2 Texas em 48 horas, e simplesmente demos uma surra horrível neles, nas capacidades nucleares e balísticas deles. A Síria caiu, o Iraque está em retirada, os Houthis nós simplesmente eliminamos todo o governo deles, né? Pode chamar de governo, mas é toda a infraestrutura terrorista deles. E agora restou o Hamas, que foi completamente massacrado nos últimos 2 anos. E estamos na fase final. Então tenho que dizer que estou muito impressionado, em primeiro lugar, com os líderes de Israel e como eles lidaram com essa guerra. Estou ainda mais impressionado com o Deus de Israel e como ele nos deu essas batalhas incríveis. E não é porque os judeus são bons atletas. É porque ele realmente foi à nossa frente na batalha e puniu nossos inimigos com vingança e ira furiosas, que eu acho que o mundo inteiro viu, e esse é um dos motivos pelo qual o apoio cristão a Israel é tão forte hoje em dia. Então explique se puder, um pouco do trabalho que você realmente faz no dia a dia no Knesset, com o caucus de aliados cristãos do Knesset e a fundação de aliados de Israel. Comente sobre os 2 papéis e chapéus que você possui. Sei que são intercambiáveis e conectados, mas explique exatamente no que trabalha no dia a dia. Bem, o caucus de aliados cristãos do Knesset foi iniciado em 2004, numa tentativa de construir linhas diretas de comunicação e cooperação com nossos amigos cristãos ao redor do mundo. Percebemos novamente a necessidade do apoio cristão, pois durante a Segunda Intifada só os cristãos apoiavam Israel. Notamos que quem prioriza valores e crenças acima de questões econômicas e políticas sempre apoiará Israel de forma confiável. Começamos esse grupo na Knesset há mais de 20 anos para alcançar essa comunidade. Em 2006, o Congresso mostrou apoio a Israel durante a Segunda Guerra do Líbano. 2 congressistas, Elliot Engel, democrata judeu, e Dave Weldon, republicano cristão, criaram nosso primeiro grupo irmão, o Caucus de Israelenses no Congresso. Hoje, ainda é o maior e mais influente caucus bipartidário que apoia Israel no Capitólio. Isso gerou um efeito dominó de outros países querendo criar caucuses também. Atualmente, há 62 caucuses israelenses em 62 países de 6 continentes, com cerca de 1.600 legisladores na rede. Chamamos isso de diplomacia baseada na fé, quando pessoas transformam seu apoio bíblico a Israel em ação política. Essa é a comunidade cristã. Vamos falar sobre a comunidade judaica. Como você se sente sobre o apoio da comunidade judaica no exterior ao Estado de Israel? Volto às vozes progressistas dessas comunidades. Na semana passada, uma carta assinada por 80 supostos rabinos ortodoxos me deixou furioso, criticando o governo e as forças de defesa de Israel. Também os moradores da Judéia e Samaria. Isso me incomoda muito. Como você se sente sobre o apoio judaico atualmente, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países? Bem, acho que você tem que analisar país por país. O apoio judaico a Israel sempre foi algo óbvio. Mas o problema é que há uma crise na liderança judaica. O povo judeu definitivamente apoia o Estado de Israel. Eles sabem que estão na linha de frente e fora da segurança de Israel por não morarem lá. Então, quando o antissemitismo mostra sua face feia, como de fato vai acontecer e está acontecendo agora, eles precisam de Israel. Por isso, eu acredito que vemos grande apoio da comunidade judaica, mas infelizmente a liderança não acompanhou.
E isso se tornou um jogo político, né, onde eles tentam criar um apoio bipartidário artificial, quando na realidade deveriam estar focando nas questões que são importantes para toda a comunidade judaica, e é aí que está a falha. Quando você vê cartas de 80 líderes judeus, não sei se eles são realmente líderes, não sei o quão influentes são, nem quem realmente representam, mas, infelizmente, também das organizações judaicas tradicionais, estamos vendo uma falta de, acho que, coragem para defender o que é importante. Eles só querem se dar bem e evitar problemas seguindo o fluxo. Isso é lamentável. Por isso é tão importante termos alianças com aliados cristãos que têm defendido Israel. Preciso dizer, muitas alianças que formamos são entre líderes judeus e cristãos. Sou judeu. Minha organização é metade judaica, metade cristã. Nosso grupo parlamentar conta com líderes judeus, sendo liderado por 2 democratas judeus pró-Israel, Brad Sherman e Brad Schneider, além de 2 republicanos cristãos também pró-Israel. Também buscamos fazer isso em outros lugares do mundo. Este programa se chama Judaicação, né? Normalmente falamos sobre Udava, Shimron, Judeia e Samaria muito antes na conversa, mas agora vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o apoio das suas várias organizações para Judeia, Samaria, o coração bíblico histórico do Estado de Israel e do povo judeu. Bem, Judeia e Samaria são o coração de Israel legalmente. Temos direitos sobre Judeia e Samaria. Escrevo sobre isso no meu livro Tito, Trump e o Triunfo de Israel. Esse movimento ocorre devido à compreensão do governo dos Estados Unidos da América. Eu acho que as pessoas entendem que a solução de 2 estados foi uma solução fracassada. Ela foi construída artificialmente porque, para haver paz, é preciso que os 2 lados queiram a paz. E, infelizmente, nunca tivemos isso do outro lado. Então, agora, o que estamos vendo, e quando você olha para o que está acontecendo na Organização das Nações Unidas em setembro sobre essas declarações unilaterais de um Estado palestino, eu acho que isso só vai ajudar com a soberania na Judeia e Samaria. Acho que os israelenses já tiveram o suficiente disso. Vimos o quão pacíficos eram nossos vizinhos durante o 7 de outubro. E depois disso, eles sabemos que há apoio popular para essa atividade. E agora nos tornamos uma nação de lutadores. Percebemos que, no Oriente Médio, é melhor ser temido do que amado. Levamos a luta até eles. Acho que a soberania é só questão de tempo. Sim, eu ia justamente te perguntar sobre a questão da soberania, né? O tema está sendo discutido cada vez mais atualmente, né? E, pelo que eu entendi, no começo da semana, esse foi um dos itens discutidos nas reuniões do gabinete do governo neste último domingo. Eu não acho que eles chegaram a nenhuma decisão conclusiva até agora. Quero dizer, já ouvimos falar sobre soberania há muitos anos. Mesmo no primeiro mandato de Donald Trump, achávamos que talvez Israel fosse declarar soberania sobre a Judeia e Samaria. Talvez, naquele primeiro fim de semana, Israel tenha preferido os acordos de Abraão. Você está confiante e otimista de que, de uma vez por todas, Israel vai declarar que a Judeia e Samaria são partes soberanas do Estado de Israel? Israel vai impor sua lei total ou parcial nessas áreas. Como você avalia a situação agora? Bem, eu diria que estou mais esperançoso do que confiante. Soberania não é apenas questão interna de Israel, mas deve ser decidida pelo governo israelense. Até agora não foi. Acho que não se posicionar também é uma posição. Então, eu gostaria de ver clareza desse governo sobre isso. Nós vimos muitos discursos do primeiro-ministro, do ministro da Defesa, do gabinete, falando sobre a importância da soberania, mas eles não declararam soberania. E eu acho que essa ideia de que as pessoas estão esperando que a América nos dê sinal verde para declarar soberania, eu acho que isso é um erro, porque ou somos soberanos ou não somos, e temos que declarar isso. Eu acredito que o que está acontecendo com a declaração de Estados palestinos por todos esses governos de esquerda fracos em países ocidentais, na verdade, vai colocar mais pressão sobre nossos líderes para fazerem algo em relação à soberania. Acredito que o que foi feito para o mal acabará sendo para o bem e que alguma decisão será tomada. Mas isso é uma decisão do governo de Israel, apesar de sempre pressionarmos sobre isso na Fundação Aliados de Israel. Essa é minha opinião, mas nosso grupo parlamentar inclui pessoas de esquerda, direita, religiosos e seculares. Alguns diriam que nem mesmo gostariam de soberania, então temos que deixar isso para o governo de Israel decidir. Mas seja qual for a decisão deles, nós apoiaremos firmemente, né? E eu espero que eles optem pela soberania. Sim, eu também espero. Quero dizer, há conversas diferentes sobre talvez começar pelo Vale do Jordão, talvez começar por Malé Adumim.
Houve uma reportagem no início desta semana de que o ministro Smotrich aprovou construções na área E1, que conecta Jerusalém a Malé Adumim. Existe alguma estratégia específica ou Israel deveria apenas afirmar isso? Toda a área C, Judéia e Samaria, começando pelo Vale do Jordão. Qual sua opinião pessoal sobre isso? Acredito que devemos declarar soberania sobre toda a terra de Israel, incluindo Judéia, Samaria e o Vale do Jordão. Acho que esse projeto fracassado da autoridade palestina acabou. O programa de pagamento por assassinato segue ativo, pagando pessoas para matar judeus. Enquanto isso durar, eles não são parceiros para a paz. Precisamos ser realistas. Não podemos permitir que outro 7 de outubro ocorra. Então, eu gostaria de ver um chamado completo pela soberania, um desmantelamento da autoridade palestina. Mas, novamente, não é minha decisão. E como mencionei, há pessoas nas minhas organizações que também seriam contra essa decisão. Então, é um tema polêmico. O povo de Israel elegeu este governo que defendeu a soberania. E temos esperança de que isso seja algo que eles vão colocar em pauta, especialmente quando as pessoas estão ameaçando nossa soberania. Sabe, as pessoas argumentaram, por que fazer isso agora? Podemos esperar. Agora não podemos mais. A comunidade internacional afirma que há um Estado palestino na Judéia e Samaria. Ou desistimos, ou afirmamos, essa é nossa terra e vamos lutar. Espero que isso aconteça logo. Quero te colocar em uma situação difícil. Começamos falando sobre a pesquisa que mostrou que, infelizmente, a geração Z jovens de 18 a 24 anos hoje nos Estados Unidos da América apoia o Hamas em vez de Israel. Quero que você olhe para a câmera agora e fale diretamente com essas pessoas que estão em dúvida, os jovens, os de 18 a 24 anos, que talvez não entendam o que está acontecendo no Oriente Médio, não têm uma opinião formada, mas estão sendo bombardeados com mídia anti-Israel, retórica da grande mídia ou algo assim. Se você pudesse falar diretamente com eles, vá em frente e faça isso, o que você diria para essas pessoas que estão em dúvida sobre por que elas deveriam apoiar Israel? Parece óbvio para mim e para você. Por que eles deveriam apoiar Israel contra o Hamas nessa batalha? Quero dizer antes da declaração que não confio em pesquisas, acredito que 82% delas são inventadas. Justo. Assim como eu acabei de inventar essa estatística. Qualquer um pode argumentar, mas muitos estão do lado dele. Hamas. E eu diria diretamente a essas pessoas que elas não são pró-palestinas. Vocês são antissemitas. Você não pode olhar para a situação em que o Hamas estuprou mulheres, decapitou crianças, queimou famílias inteiras vivas, sequestrou sobreviventes do Holocausto e os levou para os túneis do terror em Gaza e dizer, nós estamos do lado deles, e depois afirmar que é porque vocês são a favor da paz. Isso não faz sentido. Dizem que muitos de vocês estão confusos, mas não penso assim. Eu acho que vocês sabem o que estão fazendo. Sempre existiu antissemitismo. Ele se espalha como um vírus. E assim como vimos os movimentos das camisas marrons durante a década de 1930 na Alemanha nazista, as pessoas diziam, eles não sabem realmente pelo que estão lutando, o que estão fazendo, mas eles sabiam. E eles estavam muito animados para exterminar 6 milhões de judeus. E por isso vejo que esse movimento está crescendo. Está crescendo em ambientes mais ateus, liberais extremos, mas também vemos isso na direita. E eu só diria que sabemos que vocês são antissemitas. Sabemos que vocês odeiam Israel e não vamos tolerar isso. E isso não vai afetar nem um pouco a nossa posição. Nosso governo está dedicado à vitória a qualquer custo e nós vamos alcançar a vitória e trazer a paz para a região através da nossa vitória. Obrigado por compartilhar, foi importante. Se você influenciou até mesmo uma pessoa lá fora ao enviar essa mensagem, acho que isso já foi, sem dúvida, uma grande conquista. Última pergunta. Você mencionou o Texas antes. Você é de Dallas, certo? Sim. O Dallas Cowboys este ano, como eles vão se sair, a temporada da National Football League começa esta semana. Semana passada perdemos nosso melhor jogador, Micah Parsons. Houve muita condenação ao nosso proprietário, Jerry Jones, por causa disso, mas eu realmente acho que vamos nos sair melhor do que o Indianapolis Colts. E eu sei que vocês tiveram muitas dificuldades durante a temporada, mas eu espero que vocês consigam um recorde vencedor, embora eu não esteja, você sabe, tão otimista. Acho que você ainda me deve um almoço. Eu te devo desde o ano passado. Ainda me deve desde o ano passado, né? Ainda faltam 4 dias. Vejo que você ainda não cobrou esse favor. Ainda não. Mantendo essa opção aberta. Esperando até o último minuto. Quero agradecer a você, Josh Heinstein, diretor do Caucus de Aliados Cristãos do Knesset e da Fundação Aliados de Israel. Pode passar seu site para que as pessoas entrem em contato?
Acesse israelalis.org e você poderá ver muitas das atividades que estamos realizando ao redor do mundo. E você também pode acompanhar o Israel Now News. Nos encontre no YouTube para atualizações semanais de notícias de Israel, diferente do JNS que faz atualizações diárias. 30 milhões de cristãos pró-Israel apoiam Israel. Obrigado pelo tempo e presença. Obrigado, Josh. Mais uma edição do Judaization na JNS Televisão. Sou Josh Hastings, correspondente da JNS News. Não deixe de acessar a JNS Televisão para conferir toda a programação incrível que a JNS tem a oferecer. Acesse JewishNewsSyndicate.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Um abraço para Esther Eden, Yuri Svetsky, Rian Lifshitz e Zach Sickerman, que estão por trás das câmeras. Nada disso seria possível sem o esforço deles na JNS Televisão. Tenham uma ótima semana. Até a próxima semana no Judaization na JNS Televisão.